Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. O protagonista do nosso programa já está aqui conosco. Olá, senhor Ernesto, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal, mais um Ernesto Responde. Eu estava vendo hoje, tem poucas perguntas, mas com muito conteúdo. Então, estamos nessa. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Não faz muito tempo, senhor Ernesto, aproximadamente 2 anos, o senhor fez um vídeo, está aqui no seu canal do YouTube, que tinha o seguinte título: O Brasil tem jeito? Agora em 2022, ano de eleição, o senhor pode atualizar essas informações? O Brasil tem jeito? Então, pessoal, estamos já aí na metade de janeiro, né? Ano de eleição. Então vamos dar uma recordada naquele meu vídeo, né? O Brasil tem jeito? Está lá no meu site, no YouTube, onde eu coloco algumas questões. E por coincidência, outro dia saiu um artigo no Estado de São Paulo, no jornal, que está exatamente nessa mesma opinião, né? Com relação, por exemplo, ao tamanho do Estado. O nome do artigo, inclusive, era esse: qual o tamanho ideal do Estado? E aí é, mais uma vez, aquela questão do Congresso. Quer dizer, o nosso Congresso tem muitos deputados e muitos senadores. E com isso, a pessoa que vai votar, ela, eu acho que não tem aquela responsabilidade, porque está lá mais de 500 deputados, o teu voto vai influir, evidente, mas não é vital. Então, acho que essa questão de reduzir o número de deputados e de senadores é uma questão importante. Assim como também não ter tantos partidos, né? Porque quando você tem muitos partidos, aí cada um vai para um lado, cada um tem a sua opinião e fica difícil de você ter uma opinião unânime. E fica mais fácil os partidos, de alguma forma, votar contra um negócio quando, na verdade, até eles são a favor, mas em troca, talvez, de outros benefícios. Um outro ponto é a questão que também Paulo Guedes tentou, não conseguiu, vai conseguir um pouco, que é a questão da privatização, né? De que realmente essas áreas como saúde, educação, infraestrutura, em vez de o governo ter pessoas, funcionários públicos trabalhando nisso, ele fazer esse serviço com as entidades particulares. Por exemplo, na saúde nós temos muitos hospitais particulares que prestam um serviço público, o SUS. E aí o governo não precisa ter uma equipe, ele vai pagar para aqueles entes privados e vai ter um serviço de qualidade, vai conseguir inclusive cobrar e escolher os melhores. E o governo só cuida, eu acho que, da segurança, porque o resto pode ser tudo privatizado: a saúde, a educação, a infraestrutura, toda essa parte de obras. O governo pede para a iniciativa privada fazer. Uma outra coisa, essa questão da educação, eu venho insistindo e eu vejo que hoje o próprio YouTube é um exemplo disso. Quando você mostra coisas interessantes, a molecada estuda. Então, minha opinião, ou pelo menos uma ideia, é você já colocar, agora, por exemplo, nós estamos tendo essa reforma no ensino médio, que está mais ou menos caminhando nesse sentido. Mas eu acho que no fundamental também a gente poderia já pensar em colocar matérias mais atuais. Talvez até aproveitar e usar as mesmas disciplinas que nós temos nas faculdades, né? Engenharia, medicina, direito, administração, economia, educação física, direito, psicologia, artes, arquitetura. Serem essas as disciplinas que a gente teria no ensino fundamental e no médio. E no médio já talvez separando aí de acordo com a tendência daquela pessoa, né? Com o seu conhecimento, com o seu gosto e com o seu perfil. Outro ponto que é importantíssimo, nem o PIS e COFINS a gente conseguiu, é a simplificação tributária, né? A gente que trabalha com RP sabe como é complicado, desnecessariamente, uma série de alíquotas, de tipos de tributos diferenciados, exceções à beça, e também taxar mais a renda e patrimônio e menos o consumo e a produção. Quer dizer, taxar a classe mais privilegiada, isso aí também é lugar comum, mas
não foi feito nada e tem que ser feito. E essa aqui, que é a mais polêmica, que é exatamente o planejamento familiar. Houve na China e provavelmente foi um dos fatores que levou a China a essa posição que ela está hoje, disputando aí com os Estados Unidos como sendo a maior nação do mundo. Então, o que eu defendo, na verdade, é que hoje a gente está com um número muito grande dentro dessas classes menos favorecidas, né? Se você vai hoje no centro de São Paulo, está um negócio lá, é um acampamento de mendigos que moram em barracas. E evidente, pessoal, o sexo é uma coisa natural, então eles fazem sexo. E aí nasce um monte de crianças nessas condições, já praticamente sem nenhuma esperança. E aí, hoje tem tantos recursos, né, vasectomia, tem também para mulher, métodos que não tiram o prazer do sexo, mas impedem que a pessoa tenha filhos. Então, eu acho que essa é uma medida, de uma forma bem equilibrada, bem cuidadosa, deveria ser tomada aí. E a outra coisa também é essa questão da aposentadoria, quer dizer, principalmente no setor público, né? As pessoas hoje com 60, 70 anos, elas estão ainda em capacidade bem boas de trabalhar. E isso aliviaria um pouco também a aposentadoria. E principalmente no serviço público, que às vezes aposenta com 50 anos. Pô, 50 anos, o camarada está na flor da idade. Então ele pode continuar trabalhando e ele quer continuar trabalhando. Mas às vezes até ele é obrigado a se aposentar. Então essas são algumas medidas que eu acho que agora no ano político, no ano eleitoral, a gente poderia de alguma forma defender. E às vezes a gente tem um contato com um candidato, propor para ele a defesa dessas medidas. É isso aí. Senhor Ernesto, todos nós sabemos, o senhor já falou aqui outras vezes, inclusive, sobre a vida do programador. Como que é ser programador? Fale um pouco sobre isso, senhor Ernesto. Anderson, você tocou aí no meu assunto preferido. Vamos falar, realmente aqui no Ernesto Responde a gente tem falado pouco sobre programação. Eu falei lá que a raça humana se divide em duas, programador e o resto, mas não quero nem mais falar isso. O pessoal está me criticando um pouco por causa disso. Mas vamos lá, vamos falar sobre programação, porque é realmente uma carreira fascinante, muito interessante, você vai se desenvolvendo e é impressionante como nos últimos 50, 60 anos esse processo de programação mudou. Então, eu vou falar um pouco exatamente sobre a história da programação. Programação, eu sempre defino nesse gráfico que vocês estão vendo. É quase como a nossa cabeça pensa. Quer dizer, ela vai fazendo perguntas e vai dando respostas. Então, na programação você consegue fazer com que o computador te responda a pergunta se deve pagar imposto ou não deve pagar imposto, com um if. If, salário maior que teto, paga imposto. Else, não paga. É um exemplo. Então, o programador, o programa, com isso, ele consegue ter um raciocínio. Na verdade, ele é capaz de automatizar todo o processo de administração de uma empresa e de um país, tomar decisões. E a gente está vendo isso hoje com inteligência artificial, com toda essa evolução tremenda que está tendo, né? Então, tudo isso é baseado em programas de computador. Aqui tem um exemplo, nós vamos ver aí alguns, sobre o código. Quer dizer, um programa nada mais é do que um código que você escreve seguindo uma sintaxe que você aprende nos cursos de programação e dando o resultado necessário. O interessante é que esse software, quer dizer, o programa faz parte dessa área que é software. Software é tudo que você vê em termos de tecnologia da informação. O RP, por exemplo, ele é um software. E como é que funciona isso? Como é que funciona um programa, na verdade? O que ele faz?
Imagina um computador. Então, ele vai processar dados. Hoje você tem um computador back-end e o front-end. O back-end é o servidor, que hoje a maior parte deles estão nesses data centers, né? Como a Amazon, Google, a Microsoft. Então lá é que é feito o processamento. Então como é que começa um programa? Ele envia alguma coisa ao front-end, ao seu micro. Aí você recebe lá uma tela. Nessa tela você pode, por exemplo, cadastrar um cliente, pode fazer uma movimentação ou fazer uma consulta, uma pergunta. Então você na tela que está lá montada faz esse trabalho de digitar algumas coisas. Aí é feita uma consistência desses dados para ver se está tudo certo, quer dizer, o programa vai testando, mas isso agora está sendo feito na tua máquina, no front-end. Uma vez que o que você digitou está aprovado, vai lá para o back-end, vai lá para o servidor, através da internet. Por isso que essa tecnologia toda depende hoje fundamentalmente da internet. Aí quando chega lá no back-end, é feito mais alguma consistência para ver se realmente a pergunta ou o que você digitou, se for um cadastramento, está tudo certo, porque aí no back-end ele tem acesso aos arquivos. Então é feita a leitura dos arquivos para ver se está tudo consistente, atualiza ou pega uma informação que você consultou e devolve para você a resposta. Se for um cadastramento, vai devolver uma tela vazia para você cadastrar outro elemento. Se for uma consulta, vai te dar uma tela com as informações consultadas. Então esse é o funcionamento básico de um programa. Aí tem, como é que eu escrevo um programa? É a pergunta que vocês fazem. Qual linguagem usar? Pessoal, esse negócio de linguagem é um drama. Assim como é um drama as várias línguas que nós temos no mundo, né? Inglês, francês, mais de 200 línguas. Não entendo como a gente não consegue unificar isso. E aí, na programação, tem as linguagens antigas, né? Que eu usei muito, que é mais do meu tempo. Eu comecei com Assembler, tá aí, ó, primeira linguagem máquina praticamente, COBOL, RPG, PL1, Fortran, Natural da base, DBase, Clipper, o ADVPL. A ADVPL é a única linguagem desenvolvida no Brasil, pela TOTOS. Ela é uma evolução do Clipper, mas não deixa de ser uma linguagem brasileira, desenvolvida aqui. O Visual Basic, o C, né? E outras linguagens aí, o Pascal também. E se a gente fosse analisar isso assim a miúde, são só 7 comandos que existem. Quer dizer, qualquer dessas linguagens, qualquer programa que você for fazer, se resume em 7 comandos, não mais que isso, mas é complicado para burro. Os comandos são aqueles, as 4 operações aritméticas, mais, menos, multiplicar e dividir, ler e gravar, e aí é que é relativamente complicado, que ler o dado de uma tela, ler o dado da internet, ler o dado de uma outra forma, de alguma forma tem que trazer a informação que o usuário está mandando. E gravar, quer dizer, atualizar os arquivos, né, nos discos magnéticos, no servidor. A informação lá vai ser guardada para depois ser consultada. E imprimir também, né? Quer dizer, gravar ou imprimir, jogar os dados numa folha de papel ou na própria tela. Então esses são os comandos básicos, mas o mais importante de todos é o famoso comando if. O comando if é que permite o computador ser inteligente, porque a inteligência nada mais é do que você responder uma pergunta baseada em algumas hipóteses. Bom, as linguagens que eu mencionei lá são anteriores à década de 90, porque a internet surgiu em 95 e foi com a internet que houve essa divisão brusca entre servidor, entre back-end e o terminal, front-end. Antigamente era tudo uma coisa só, a máquina tinha leitor de cartão, os discos, mas era um processo bem mais unificado. Aí a gente tem linguagens novas, então as linguagens hoje mais comuns,
ela se divide em linguagem para o server e linguagem para o front, para a estação. Então, para o server, você tem o PHP, que é uma linguagem gratuita, bem interessante, nós usamos essa linguagem. Tem o Java, que é já uma linguagem compilada, então ela é um pouco mais rápida, mas é meio parecida até com o PHP. Agora tem o Python, já faz um certo tempo, que tem alguns comandos especiais para estatística de vendas, para a parte Data Science. O C Sharp, da Microsoft, né, que tem uma linha bem própria. E aí você tem o banco de dados, quer dizer, o programa, ele quando grava uma informação, ele grava num banco de dados. E a partir dali depois é que ele faz a leitura, atualizando e lendo essas informações, os cadastros, os movimentos, tudo fica no banco de dados. E aí você tem o SQL como linguagem. Então o SQL é uma linguagem para fazer esse tratamento de entrada e saída dos dados no banco. E aí você tem o MySQL, que é inclusive uma linguagem gratuita, que é da Oracle, tem o SQL Server da Microsoft, tem a linguagem da própria Oracle, e aí é feita toda essa parte de leitura e gravação dos dados. Bom, além disso, você tem as linguagens do front-end. No front-end você vai tratar a tela, né? A recepção dos dados da tela, o tratamento da digitação, do que a pessoa está digitando, então as consistências que vão ser feitas, se tiver um erro, avisar o erro, e depois o envio desses dados para o servidor. E aí você tem uma linguagem que domina, que é o JavaScript. Então o JavaScript é a linguagem para você fazer todo esse trabalho na tela, juntamente com o HTML. O HTML é que desenha a tela, enquanto que o JavaScript é que você dá os comandos de testar, de aceitar uma determinada informação, de bloquear determinada coisa. O JavaScript tem também uma derivação que é o jQuery. O jQuery é praticamente o JavaScript abreviado. Então eles escreveram uma linguagem em que fica mais fácil, mais rápido você escrever, mas um pouco mais complicado de você ler. Bom, e tudo isso aí, né, o JavaScript com o HTML, o CSS que determina o tipo de letra, as cores, mais assim a beleza da tela, tinha sido criada a linguagem Flex, que inclusive foi a linguagem que nós usamos no RP Flex, até tem esse nome por causa do Flex, que é uma linguagem da Adobe e que facilitava um pouco todo esse trabalho, mas ela foi desabilitada porque ela é compilada e morreu. Então tem aqui a cruzinha dizendo que ela realmente não existe mais e nós tivemos que reescrever tudo em JavaScript com HTML por causa do fato de que hoje o Flex não roda mais nos navegadores, porque todo esse processo sistema web, ele roda no navegador. Esse que é um dos grandes diferenciais de um sistema que a gente fala que é na nuvem, porque aí o usuário ele vai entrar no navegador e vai rodar o sistema lá dentro, em qualquer máquina que ele usar. Ele não precisa ter o software instalado na sua própria máquina. Bom, cada linguagem tem uma sintaxe própria, às vezes é parecido com uma com a outra e tal, mas você vê que hoje tem 4 linguagens aí já bem fortes e isso divide um pouco o público de programação, né? Então você tem um cara especializado em PHP, já não manja nada de Java, o outro conhece só o Python, tem gente que faz curso de todas as linguagens, depois escolhe uma, ou dependendo do emprego que ele estiver. Bom, nas linguagens existe um negócio chamado funções, componentes, classes e métodos. Basicamente tudo isso, essas 4 palavrinhas que eu falei, elas se referem a subrotinas. Então, tem uma série de subrotinas que são padrão, que todo mundo faz. Por exemplo, uma consistência, um tratamento de um imposto, um tratamento de um determinado título. Então, uma pessoa pega e escreve uma rotina e dá um nome a essa rotina, e aí o programador vai lá e chama isso
como uma função. E aí você pode ter parâmetros. Uma forma interessante de explicar rapidinho o que é uma função é o seguinte: imagina que a mãe, toda vez que ela sai de casa de manhã, ela fala para o filho assim: ó, quando você for sair, arruma a cama, arruma o banheiro e se estiver chovendo, fecha a janela, se tiver sol, abre a janela. Tá bom. Então ele vai fazer isso toda manhã. Só que em vez de eu ter que dar esses 3 comandos toda manhã, eu escrevo uma função. E nessa função eu coloco esses 3 comandos. Inclusive com o comando if para dizer se estiver chovendo ou se estiver sol. E aí eu crio essa função e chamo ela de arruma o quarto. Então, quando a tua mãe sair, ela não vai mais ter que dar esses 3 comandos. Ela vai simplesmente falar assim: arrume o quarto. Frio, está chovendo. Arrume o quarto. Não está chovendo. Entendeu? Então tem um parâmetro que vem depois da função, que vai dizer como é que a função deve se comportar. Bom, além disso, começaram a surgir os famosos frameworks. É um negócio legal, que é, na verdade, uma forma de facilitar a programação nessas linguagens que eu falei. A gente, por exemplo, na RPFlex usa muito pouco frameworks. É bom e é ruim. É bom porque realmente o framework é um conjunto de código que facilita, quer dizer, que tem funções, tem componentes, tal, que simplificam todo esse processo de programação. Mas, às vezes, atrapalha um pouco, porque você sai daquela linguagem original. Mas, de qualquer forma, existem aí. Então, é importante vocês saberem quais são os principais frameworks, que tem um número muito grande, para estudá-los, porque em determinados lugares que vocês vão trabalhar, eles usam aquele framework. E aí você tem que programar de acordo com o framework, que vai ser baseado numa linguagem, mas você vai ter que usar o framework. No PHP, por exemplo, nós temos o Laravel e o Symfony. São 2 frameworks que facilitam um pouco o trabalho com funções, com certos comandos especiais. No JavaScript, no back, o JavaScript, eles criaram também a possibilidade de você fazer o back, né? Eu falei que o JavaScript basicamente faz o front, mas tem um framework, que é o Node, que permite você escrever JavaScript no back. Então isso é interessante se a pessoa se especializar mesmo em JavaScript. Já para o front tem uma cacetada de frameworks. Tem o React, que é uma biblioteca de frameworks, com o Next, tem o Vue, tem o Angular, tem um monte. Assim como o GraphQL também é um framework, o Kendo é um framework também do PHP. Então são facilitadores. Um outro ponto importante, então, você tem um programa, como eu falei, você tem um banco de dados. Então, um banco de dados, ele basicamente o que é? Um conjunto de tabelas, tá? De arquivos. Cada tabela tem os registros, que você vai colocando lá. E cada registro tem os campos. Nome, endereço, número do bairro e tal. Aqui eu tenho um desenho que mostra bem isso. No banco de dados não existe nenhuma redundância. O princípio básico no banco de dados é não ter redundância. Nenhuma informação repetida. Imagina assim, eu estou com uma nota fiscal em cima da minha mesa. Uma nota fiscal. Aí eu chego e quero saber qual é o nome do cliente. Na verdade, lá na gravação daquela nota não vai ter o nome do cliente. Vai ter um endereço. Então, eu tenho um arquivo que armazena as notas fiscais com os dados principais dela, mas, por exemplo, o nome do cliente, o nome do vendedor, o nome do produto não estão nessa tabela. Nessa tabela está apenas os endereços desses componentes nessas tabelas. Então, na tabela de cliente, eu tenho lá todos os clientes com seu endereço, seu número, todas as suas características, e cada cliente tem um ID, que é o endereço dele naquela tabela. Imagina que isso tudo fosse em armários. Então, quando eu chegar e pegar, vamos supor que eu estou aqui na minha mesa e peço para a minha secretária: eu estou aqui com a nota fiscal número 15, e eu quero saber o cliente. Quem é o cliente? Aqui só tem um número. Então, ela vai até um armário onde tem as fichas do cliente,
Cada ficha tem um número, e ela me pergunta, qual é o ID do cliente? Ah, é 2418. Ela pega a ficha número 2418 e vê lá o nome do cliente, o endereço do cliente, o vendedor que atende aquele cliente. Também o vendedor não vai estar nessa ficha. Nessa ficha vai estar o ID do vendedor. Aí ela vai no armário onde estão os vendedores e pega a ficha número tal, e lá tem o nome do vendedor, a comissão dele, o e-mail dele. E a mesma coisa com os produtos, a mesma coisa com as ordens de serviço. Então é todo um entrelaçamento de dados, e tudo isso você faz através do SQL. Aqui tem um exemplo de um comando, de um conjunto de comandos, um comando que lê um determinado registro numa tabela de dados. Então o comando é o select, que é o principal comando do SQL. Então ele pega e diz select, quer dizer, me traga quais campos. Aí você vai dizer quais são os campos, que são os campos que tem lá no arquivo. E você pode dar um nome específico para esse campo, quer dizer, por exemplo, a gente usa um código para os nomes, então você pode pedir para ele mudar o nome do campo. Da onde? De qual tabela? De qual arquivo? Aí você vai indicar from e aquela tabela. E aí você vai fazer essa interligação entre os arquivos. Bom, do arquivo de produtos, eu quero pegar o nome do produto. E aí, e o nome do produto está sendo pedido aqui em cima, inclusive, ó, SB1 Desk. E aí eu dou uma orientação de como ele vai achar. Olha, o endereço do produto está no campo SD2 ID SB1, lá na tabela da nota. E o ID do produto na tabela dele é SB1 ID. Então ele vai lá, acha o nome do produto, de modo que ele vai jogar na tela o nome do produto. E aí você pode também dar where, aí tem uma série de comandos para você definir exatamente aquela query, né? Com que informação que você vai querer trazer. E tem ainda os comandos insert, update e delete. Insert é incluir um novo registro, é semelhante ao select, só que está incluindo um cliente novo, um produto novo, uma nota nova no arquivo. O update, que atualiza, mudou um campo, mudou o endereço, mudou alguma coisa. E o delete, que apaga. Então esses são os comandos principais da linguagem SQL. É uma linguagem simples e normalmente os usuários sabem usar essa linguagem, de modo que eles podem fazer as suas leituras dos dados que estão arquivados de acordo com a sua necessidade, independente se aquilo tem ou não no RP. Aí você tem ainda o HTML5 e o CSS que definem o desenho da tela, sabe? As cores, o tamanho da letra, o que vai em um determinado lugar, então aqui os campos e tal. É relativamente fácil, o difícil é fazer uma coisa bonita, né? Então tem que ser assim um trabalho bem caprichado. Mas tudo que você vê na tela, aquele desenho, é escrito com HTML5 e o CSS caracteriza as letras. Bom, depois tem um negócio chamado também API, Application Program Interface, que é exatamente a possibilidade, que hoje é muito usada, de você fazer a ligação entre vários sistemas. Por exemplo, nós temos o RPFlex, então ele é um sistema, só que, por exemplo, ele não tem lá informações mais detalhadas sobre a produção de uma fábrica, por exemplo. E vamos supor então que na fábrica tem um outro sistema que é um MRP2 lá que controla máquina por máquina e faz todo esse processo. Mas eu no RP, por exemplo, no RP, quero saber qual foi o volume da produção de hoje. Então, através da API, eu vou lá e pego os dados desse outro sistema. Quer dizer, eu me comunico com esses outros sistemas e indico quais são os campos que eu quero ler. Evidentemente, eu tenho que estudar essas APIs para ver quais são os campos que eu vou ler do outro sistema que vão me dar informação que não tem no meu sistema. Então, com isso, você junta uma série de sistemas, cada um com uma característica própria, com uma informação própria. No RPFlex, nós temos APIs disponíveis para todas as tabelas. Então, qualquer tabela que um outro sistema quiser ler, ele vai poder com APIs
que a gente informa como é que são os campos, dão todos os detalhes, e o programador vai unir, vai integrar dois sistemas totalmente diferentes, escritos em linguagens diferentes, totalmente diferentes, mas um capturando e fornecendo informações para o outro. Aí mais alguns detalhes só para finalizar, a forma de como os dados são gravados, porque tem duas formas, o XML e o JSON. São muito parecidos. O XML, você coloca o nome do campo na frente e atrás, sendo que o de trás tem uma barra. Então, por exemplo, o campo série tem o conteúdo número 1 e você diz aqui o nome do campo e aqui você repete o nome do campo, mas só que você indica com isso aqui o final do campo, uma barra na frente. Então, o XML nada mais é do que uma lista de campos que vão ser gravados nos arquivos. Eu estava explicando isso porque logo no começo, quando eu estava numa palestra, e um camarada começou a falar em JSON. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu levantei a mão e perguntei, mas quem é o JSON? Eu pensei que fosse uma pessoa. E era uma nova metodologia de gravação de dados nos arquivos. Quer dizer, é interessante. Eles vão criando novas formas de gravação, mais econômicas, mais sucintas, né? O JSON, por exemplo, só tem o nome do campo e o conteúdo. O nome do campo e o conteúdo. Bom, aí depois tem que entender que para você fazer um software, um programa para celular, é outra história. São linguagens também próprias. Tem o Java, que também permite, mas normalmente se escreve ou no Kotlin, no Roblo, no Flutter, o Unix, que é uma linguagem que pelo menos funciona no Android e no iOS. Então também tem essa diferenciação, né, no sistema operacional da Google e da Apple. Cada um tem suas definições. Mas se você for um programador, você pode se especializar mais em celular ou mais em computador. Enfim, pessoal, hoje é uma profissão bem interessante. Na minha opinião, ela se propagou em muitas variações. Isso tem seu lado positivo, porque você tem várias possibilidades, mas você tem cada vez menos programadores especializados numa coisa. Como você tem uma gama grande de possibilidades, isso é distribuído. E aí, quando você precisa de uma pessoa, fica um pouco mais difícil de você achar. Mas enfim, pessoal, programação é realmente uma profissão muito bacana, porque você desenvolve isso independente de outras pessoas, e quando você termina um programa, realmente é uma satisfação enorme você ver explodir na tela, né, o resultado de tudo aquilo que você escreveu. E em resumo, é tudo isso aí que eu falei. E o que é importante é que hoje, além dos cursos que tem nas escolas, que são fantásticos, dos livros, dos manuais, na internet, através, principalmente no YouTube, é incrível o número, a quantidade de pessoas que estão fazendo vídeos ensinando programação. Então aproveite isso, aproveite que hoje você tem esse recurso fantástico. Então aqui, e não só em tecnologia, você tem também sobre o mercado financeiro, você tem também sobre filosofia de vida. Por exemplo, hoje não assisto mais TV como antes, ler livros ainda leio, né? Porque realmente a leitura do livro é muito gostosa, muito prazerosa, mas a maior parte do tempo o meu conhecimento vem do YouTube, simples assim. E aí você tem não só tecnologia, mas também outros assuntos, mercado financeiro, filosofia de vida. E eu selecionei alguns nomes aqui que realmente vale a pena você assisti-los. Um deles é o Fábio Akita. Ele tem inúmeros vídeos sobre programação, sobre tecnologia, ele fala muito bem, ele tem uma boa dicção, gosto muito dele. O Philippe Deschamps, que é um rapaz que está morando no Canadá e também fala não só sobre programação, mas também sobre tecnologia, e os vídeos dele têm uma audiência incrível. Philippe Deschamps, como está escrito aí na tela. Tem o Gustavo Guanabara, esse até ele fala um pouco mais nas linguagens mais tradicionais, como ele tem curso de PHP, curso de
SQL, curso de Python. Ele tem uma série de cursos e estão todos na internet, gratuitos também e de uma qualidade muito boa. Tem o casal, que o nome oficial é Código Fonte TV, mas é o Gabriel e a Vanessa, um casal muito simpático, que também fala muito de tecnologia, tem vídeos fantásticos sobre todos os assuntos ligados principalmente à programação. E uma coisa interessante que eles fizeram aí já 2 vezes, pelo menos eu assisti 2 vezes, eles chamam uma série de outras pessoas que fazem vídeos também na internet sobre programação e pedem para eles comentar um pouco sobre a vida deles, sobre o que eles estão fazendo. Então aqui você tem vários deles, até o Neto, o Jacob, o Jorge Dávila, a Tequita, que não tem nada a ver com o Akita, mas é uma programadora muito boa também. E aqui tem mais um grupo, né, de pessoas. Aqui está até o Fábio Akita, que participou de um desses eventos. O Felipe Techamp também participou. Enfim, bem bacana vocês darem uma olhada. Está tudo lá disponível, né, no YouTube. É só entrar lá, pesquisar e que vocês vão achar. Bom, e nós também temos, né, além de ter muita coisa no YouTube, né, são mais de 300 vídeos, no site, nós temos no site rppflex.com.br, quando você entra em conteúdo, treinamentos, aí clica aqui em treinamentos de novo, e aqui ó, programação PHP SQL. Então ali a gente tem um curso de PHP junto com SQL, tem as várias aulas, é um curso básico, é para você pegar assim, o básico do PHP e do SQL, mas com uma simplicidade muito grande. E além disso, no nosso caso, a gente, em vez de optar por um framework, a gente optou por realmente desenvolver um conjunto muito grande de funções e componentes, né? Então isso facilita muito o trabalho de programação dentro do rppflex. E aí tem também lá um lugar em que tem toda uma documentação, mas essa é restrita aos programadores, como usar essas funções, como usar esses componentes, e isso facilita incrivelmente a programação. Então, no lugar onde você for trabalhar, é isso que você vai ter que ter de conhecimento. O conhecimento da linguagem que é usada naquela empresa e, além disso, o que aquela empresa desenvolveu de funções, componentes ou framework que ela está usando, que vai ser mais específico à aplicação que ela desenvolve, né? Então esse é todo o processo de um programador e na vida ele vai evoluindo, vai mudando de linguagem, vai mudando de plataforma e cada vez mais tendo que estudar, né? Além da programação, o que mais o senhor estuda? É verdade, Anderson. Não é só programação não. No YouTube você tem os mais variados assuntos super atuais, né? Porque todo dia estão sendo criados um monte de vídeos. E aí eu vou dar algumas indicações também que eu aprecio muito. Uma é o Breno Perruccio, o canal dele chama-se Jovens de Negócios, e ele fala principalmente de economia, de mercado financeiro, mas também um pouco de tecnologia, e ele tem uma forma muito legal de falar, muito interessante. Então tem o primo rico, que é o Thiago Negro, que ele tem inclusive um livro que fala sobre mercado financeiro, muito bom também, eu li o livro, bacana. E ele também então fala sobre mercado financeiro principalmente. E sobre psicologia, sobre qualidade de vida, sobre a vida, enfim, né? Tem também um grupo aí de palestrantes espetaculares, né? Eu sou fã incondicional do Clóvis de Barros Filho, ele fala palavrão, ele fala sobre os assuntos de uma forma tão agradável que você realmente se entusiasma, muito engraçado também, você dá muita risada. E também tem os 3 aí que acompanham ele em algumas palestras até, mas que também fazem muitas palestras, que é o Mário Sérgio Cortella. Eu conheço pessoalmente porque ele uma vez foi fazer uma palestra na TOTUS, e aí arrumar tudo, a mesa dele, onde ele ia falar e tal. E aí chegou uma hora e falei: professor Cortella, me dá seu micro aqui que eu vou colocar aqui para você. Ele falou: não, não tenho micro. Como você não tem micro? Onde é que está tudo que você vai falar? Aqui.
E é realmente impressionante quando ele fala, né, como ele consegue falar sem olhar para lugar nenhum, só para o público. O Leandro Carnal, né, que também está agora na televisão, e o Pondé. Enfim, pessoal, é um aprendizado muito rico, vale a pena. Eu acho que hoje, mesmo para as crianças, a gente não deve impedi-las de assistir o YouTube, mas deve orientá-las para exatamente assistir os vídeos interessantes. Mais uma vez, obrigado por sua audiência e até a próxima semana. Senhor Ernesto, deixa aqui também o seu boa noite para a nossa audiência e boa noite para o senhor também. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que foi colocado aqui e até a próxima semana.